Na zona rural de Santo Amaro, o distrito de Oliveira dos Campinhos guarda um refúgio onde o tempo parece seguir outro ritmo. É aqui, no melipionário Vale das Rainhas, que Valda Queiroz se dedica à preservação das abelhas nativas sem ferrão, unindo conservação ambiental, educação e conexão com a natureza. O trabalho das abelhas pode parecer silencioso, mas a ausência delas causaria um impacto percebido por todos nós. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, apontam que cerca de 75%, em algum grau, dependem da polinização animal. E é justamente por isso que Valda Queiroz decidiu dedicar a sua vida ao cultivo e preservação dessas espécies. Ao longo da propriedade, Valda investe no cultivo de espécies da vegetação local, criando um ambiente rico em flores, aromas e recursos naturais. Um verdadeiro corredor ecológico pensado para garantir alimento durante todo o ano. Então, Valda, a partir de qual momento você percebeu que não estava só apenas cultivando abelhas? No momento que eu descobri a polinização. A importância da polinização, pelo fato de que se as abelhas não polinizarem as frutas, não vai ter frutas. As sementes, se não forem polinizadas, não vai nascer árvore. Então, assim, quando você percebe tudo isso, aí você diz, não, eu tenho que cuidar desses animaizinhos. E esse processo do cultivo das abelhas, que vai para além, né, do só do cuidado, envolve também muito a questão da biodiversidade, né? Muitas coisas estão entrelaçadas nisso. A questão da água, da madeira, da alimentação também como um todo. Para você falar sobre isso, que é um assunto que poucas pessoas conhecem, traz também uma propriedade sobre esses assuntos e sobre as coisas sobre as abelhas que ninguém sabia? Sim, a maioria das pessoas só conhece as abelhas africanizadas. Ou a abelha arapuá, por exemplo. A abelha arapuá é a abelha brasileira que mais poliniza e é a mais, assim, digamos, odiada, né? Que todo produtor quer ver ela longe. Mas, no entanto, é a que mais poliniza, a que produz um mel que tenha propriedades que outros méis não têm. Então, tudo isso é devido à ciência, né? Os estudos que estão aí. Então, o mundo das abelhas ele é infinito. Você está sempre descobrindo algo sobre elas. E essa questão de, se não tem árvores para proteger as nascentes, não vai ter água. E quem é que faz esse trabalho de polinizar? As abelhas. Então, é tudo. Diante dos desafios, a resistência acontece diariamente. Entre flores, árvores e colmeias, Valda acompanha de perto as transformações da paisagem e os sinais de um ambiente cada vez mais pressionado pelas mudanças provocadas pela ação humana. O maior desafio que as abelhas nativas sem ferrão enfrentam hoje, além da antropização, a gente tem as abelhas de ferrão, que são as abelhas africanas, que competem diretamente pelos recursos florais que ali estão, tá? Mas também pela agressividade que essas abelhas têm em invadir as colmeias e retirar essas abelhas daquele local, né? Então expulsar as abelhas da sua colmeia. Aqui acontece visitas guiadas, comercialização de mel. Como foi para você, Valda, enxergar que você, enquanto mulher, estava assumindo essa posição de empreendedorismo feminino na comercialização das abelhas? Vitor, o mundo das abelhas tem possibilidades infinitas. Então, quando eu cheguei aqui, eu descobri que tinha essas abelhas, especialmente as abelhas urussus. E aí eu fui buscar conhecimento sobre elas, procurar como vender os produtos e descobri que você pode vender vários produtos produzidos pelas abelhas. Aqui eu vendo mel, meu e dos meus vizinhos, porque eu ajudo os vizinhos nessa empreitada de levar o mel deles para vender fora. Eu vendo colônias, enxames meu, dos meus vizinhos também. E assim, tem me dado uma fonte de renda, não só para mim, como para os vizinhos. Então, assim, o mundo das abelhas é infinito. Você pode ter uma renda no campo sem ter tanto trabalho. Você ganha com as visitas guiadas, com venda de produto, turista que vem, escolhe aqui também uma pequena pousada, tem turista que escolhe vir por causa das abelhas. E assim, é um universo gigantesco a ser explorado. E eu estou muito feliz na empreitada de trabalhar com as abelhas, divulgar essas abelhas, que é um tesouro que os brasileiros têm e que não conhecem. Né? Aqui nessa área, em Santo Amaro, eu tenho 12 espécies de abelhas, 9 em caixa
e 3 na natureza. Então eu só digo que é um universo e preservando as abelhas, você está preservando a sua vida. Sem abelhas, sem alimento, sem vida no planeta. Agora sabemos que existe muito desafio enquanto mulher de assumir certas posições. Você enfrentou algum preconceito, algum desafio sendo uma mulher em frente de um negócio como esse, ainda desconhecido para muitas pessoas? Não, pelo contrário. Aqui na minha área, quem cria abelhas são homens, homens de 75, 80 anos, então não tinha nenhuma mulher, até que eu descobri uma senhora. Então a primeira foi eu. E para chegar até esses homens e mostrar o conhecimento que eu tinha, foi assim um pouco meio, o pessoal ficou meio desconfiado, até que eu provei que eu tinha capacidade e hoje todos eles são meus amigos e quando tem qualquer dificuldade com as abelhas dele, eles me procuram. Eu costumo chamar aqui de UPA, Unidade de Atendimento às Melíponas. E aí eu tenho desenvolvido esse trabalho com os vizinhos e graças a Deus está indo muito bem, maravilhosamente bem. Foi compartilhando o conhecimento que Valda encontrou uma forma de ampliar o alcance do trabalho. O meliponário passou a receber visitantes, estudantes, pesquisadores e pessoas interessadas em conhecer mais sobre a importância das abelhas nativas. A preservação ambiental ganhou novos aliados, a educação e o empreendedorismo. Eu vim para conhecer o Vale das Rainhas, né, com a proprietária, Dona Valda, e aí ela apresentou várias coisas para a gente que são muito importantes, que a gente não tinha conhecimento, a gente sempre ouvia falar muitas coisas a respeito das abelhas, né, a gente não conhecia esse universo, essas diversas espécies, né, que existe, aqui a gente pôde ter contato de fato e quebrar até um pouco do tabu, de preconceitos que existe contra as abelhas, né, as abelhas de ferrões também, e as abelhas que são daqui, que são da nossa terra, que são da nossa região, né, tudo isso é muito importante. Ninguém protege aquilo que desconhece, então é muito necessário que a gente trabalhe a educação ambiental desde cedo. Tá? Você passar a contribuir com a educação ambiental com pessoas mais velhas, você vai tentar fazer uma sensibilização mais morosa, mas se a gente começar a pensar desde as crianças, no ensino fundamental, a gente com certeza lá na frente vai ter um resultado muito melhor. Se a gente não protege as abelhas, principalmente as nativas sem ferrão, que são protagonistas, né, do nosso ecossistema, a gente vai deixar de fortalecer aquilo que a gente está buscando, que é justamente a produção de derivados, o comércio local vai ser fortalecido, então toda a comunidade vai se beneficiar. O mel produzido aqui carrega muito mais que sabor. Representa uma cadeia produtiva baseada no respeito à natureza, na valorização dos recursos locais e na construção de um modelo econômico que preserva enquanto produz. É um exemplo de como pequenos empreendimentos podem gerar impacto positivo no território, fortalecendo comunidades e estimulando práticas sustentáveis. Valda, aqui no Reduto das Abelhas, né, em meio a essa riqueza biodiversa, como é que você enxerga o futuro do Vale das Rainhas? Bem, eu enxergo a continuidade, que preserve as árvores, que plante cada vez mais. E o meu filho, ele já está engajado, meu neto também, porque quem cria abelha tem que passar. Porque quando a gente se for, quem vai cuidar dessas abelhas? Então eu enxergo o futuro, isso aqui bem arborizado, mais abelhas, mais visitantes, para que a gente possa passar esse conhecimento dessas abelhas que é tão importante para nós, para a biodiversidade, para a vida no planeta. Então é isso que eu espero. A preservação e a continuidade do legado do Vale das Rainhas. Sim, isso mesmo. Em um mundo onde os desafios ambientais parecem crescer a cada dia, histórias como a de Valda mostram que a mudança também pode nascer em silêncio. Meliponicultura é muito mais do que cuidar de abelhas, é preservar a biodiversidade.